A cultura indígena é muitas vezes mencionada nas escolas e sempre aprendemos a respeitá-los. Aprendemos que com muitas brincadeiras famosas como a peteca surgiu deles. Porém, você já percebeu como quase nunca se vê uma literatura produzida por um indígena? Para que o Brasil tenha um símbolo forte de nação, esse tipo de arte e costume não deve ser de jeito algum desprezado. Esse viés torna enraizado no Brasil por um longo tempo, até que no século XX os modernistas quebraram essa visão, uma vez que os povos originários não são apenas pessoas bárbaras e ingênuas. O escritor Mário de Andrade foi um desses artistas modernistas, sendo que na década de 1920 ele publica Macunaíma, onde o protagonista, um indígena, é apenas mais um tijolo na parede, uma pessoa ordinária que tem suas próprias proporções, sem ser um heróico soldado idealizado pelo romantismo do século XIX. A menção do indígena na literatura e arte surge no romantismo do século XIX, com José de Alencar, principalmente com sua trilogia indianista Iracema, Senhora e o Guarani. Existe uma diferença entre literatura indígena e indianista, pois o próprio José de Alencar não era um indígena, e apesar de ter estudado um pouco a cultura originária, não era o suficiente, criando estereótipos que perdurariam até a contemporaneidade. Ailton Krenak, em uma entrevista, traz algumas reflexões históricas e morais sobre a colonização. Se eu escrever uma literatura que conta o que os mineiros fizeram com os Krenak, com os nossos antepassados botocudos, com a nossa paisagem, com as nossas montanhas, e o golpe de morte que eles deram num rio com extensão de 800 quilômetros, muito provavelmente nenhuma editora vai me publicar em Minas Gerais. É porque é um ultimato. Então deve ter muita gente pensando, então nós estamos ferrados. Porque a gente já detonou com todas as florestas, estamos acabando com os oceanos, e esses xamãs estão dizendo que se a gente abalar o último reduto da Terra, o céu vai cair na nossa cabeça. Essa metáfora do céu caindo sobre a nossa cabeça, ela pode ser percebida de diferentes maneiras. Ela pode ser percebida, inclusive, com a terra saindo de debaixo dos nossos pés, com as fontes que a gente supre de alimento, de água pura, acabando. É uma outra maneira de dizer que tem 2 ou 3 grandes corporações no mundo hoje controlando as sementes do mundo. 2 ou 3 grandes corporações decidem que semente você pode plantar, que tanto de semente você vai ter e com que qualidade. Por quantas gerações essa semente vai germinar e reproduzir. Tem um monte de espécies que a gente consome hoje que a semente já tem vencimento. Você fez um plantio dela, a hora que você colher, acabou. Ela não tem mais germinação, ela não produz mais. Fora as sementes que são oferecidas e que elas já vêm bitonadas. Elas são sementes programadas, né? Aquela variedade vai vencer em alguns anos, ela vai minguar e não vai produzir mais nada. Então nós somos refém de uma ganância global atacando a água, o solo, as sementes, as florestas. Eu acho que é meio desesperador o tempo que a gente está vivendo, mas não é para a gente desistir de nenhuma das artes e das manhas que a vida ensinou para a gente como recurso de sobreviver, entendeu? Perceba que, mesmo com todo o avanço mencionado, nenhuma das obras citadas foram feitas realmente por indígenas. Segundo Daniel Undukuro, existe entre 30 escritores de literatura indígena, com um acervo de 140 obras que abrangem temas com a mitologia das tribos. O que é literatura indígena? Bom, literatura indígena é, na verdade, só uma palavra, né? Quando a gente pensou em escrever ou criar algo que pudesse ajudar as crianças brasileiras a conhecer melhor os povos indígenas, a gente passou a escrever, né? Não sabia sequer que escrever se chamava literatura, né? E isso foi aos pouquinhos sendo aprendido pela gente, até que em um determinado momento virou literatura. E é indígena porque
escrita por autores indígenas, né, por pessoas que têm uma experiência de sociedade indígena, de comunidade indígena, e essa experiência vem sendo passada ou repassada através dessa plataforma, né, que é a escrita hoje. Então, para nós, literatura indígena também não é apenas a arte da escrita, mas a gente entende a literatura como parte da cultura indígena. Como a cultura indígena não faz separação entre saberes, a literatura passou a ser parte integrante dos saberes indígenas, como é a dança, o canto, o grafismo, todas essas manifestações culturais.